Bom dia, meus queridos, meus amores. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de artes. Vamos conhecer mais, o nosso livro. Vamos conhecer várias esculturas, vários artistas, estilos de pintura, como essa que nós estamos vendo aqui, que são pinturas que dão uma certa ilusão de ótica, né? E vamos aprender também a trabalhar com elas. Vamos fazer esculturas de argila, vamos fazer instrumentos musicais e conhecer as músicas. A partir de hoje vamos viajar no mundo da arte e fazer parte desse mundo maravilhoso. A imagem ao lado, uma esfera parece sair do painel. A imagem que nós estamos comentando é essa, né? Olha o efeito tridimensional que ela dá, né? Aqui é como se ela tivesse realmente saindo desse painel, certo, quadrado que tem aqui, a esfera, né? Tivesse como se fosse um pano e tivesse alguém empurrando ela de dentro para fora. Estão observando? Bom, a imagem, como eu falei para vocês, ela parece estar saindo, né, desse painel que está pintado. Ela foi produzida pelo artista húngaro Vítor Vasarely, que nasceu em 1906 e morreu em 1997. Você já observou que algumas produções também criam a sensação de movimento? É o que acontece com a imagem abaixo. Deem uma olhada aí nessa imagem, ó. Ela parece que está em movimento, se movimentando, quando a gente olha de um ângulo, de outro. Observe essa imagem de vários ângulos, de cima para baixo, do meio para o lado. Observe direito e com cautela que você vai perceber que ela dá tipo um outro efeito, um efeito de movimento. Esse efeito é o que acontece com a imagem abaixo que acabamos de ver, feita pelo artista plástico brasileiro Luiz Sassilotto, de 1924 a 2003. Né? Ele consegue esta ilusão explorando as direções das linhas, como nós podemos observar na imagem aqui abaixo, ó, certo? Ele utiliza as direções das linhas para causar esse movimento. E as direções contrárias, de cores também opostas, né? Geralmente essa ambiguidade de cores opostas, ou seja, usando essas duas cores, elas dão esse efeito também de uma ilusão de ótica, um efeito de movimento. Opt art. No século XX, alguns artistas passaram a usar formas geométricas, cores contrastantes e linhas paralelas para fazer imagens com efeito óptico, criando a sensação de movimento. Esses artistas, entre eles Vítor Vasarely, da Hungria, e Brigid Hale, da Inglaterra, são representantes da chamada opt art, expressão em inglês que significa optical art, ou arte óptica, traduzindo para o português. No Brasil, seu principal representante é o artista Luiz Sassilotto. Luiz Sassilotto, né, é o cara que fez essa obra aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Essa é mais uma obra de Luiz Sassilotto, para a gente verificar aquele efeito óptico, o efeito visual, né, que a gente estava falando antes. Um dos recursos que Vasarely utiliza para destacar o movimento das linhas em suas pinturas é o emprego das cores complementares. Você sabe o que são cores complementares? Vamos observar o disco abaixo. Como podemos observar, as cores complementares, tá, são aquelas cores que são contrastes entre si, né? Contrastes ou contraste num disco de cores cromáticas, como esse disco que nós estamos vendo aqui, ó, partindo do verde, o amarelo, o laranja, o vermelho, né, o azul, o roxo, entendeu? Essas cores que nós estamos vendo aqui, cores do disco cromático, cores que eles utilizam para dar aquele efeito. Aqui ao lado nós estamos vendo um contraste de cada cor dessa aí, ó, certo? O vermelho com o verde, né? O laranja com o azul e o amarelo com o roxo. As cores complementares são contrastantes, né? Ou seja, elas são opostas entre si e se localizam em áreas opostas do disco cromático. As cores complementares são vermelho e verde, laranja e azul, amarelo e roxo. Se a gente observar
né? Ao colocar uma cor complementar ao lado da outra, um efeito de contraste muito forte é criado, né? As cores complementares, como eu disse para vocês, que causam esse contraste, são essas, ó. Vocês estão vendo agora, ó. Então, ela por si própria, ela já vai causar um efeito entre si, certo? Aí imagine ela sendo trabalhada em esses efeitos de cores cromáticas, trabalhadas em linhas geométricas, em riscos. Porque não é só as cores que vão dar esse efeito óptico, né? O rabisco, a pintura em si também vai dar esse efeito. Veja a imagem abaixo e compartilhe as suas observações, né? A gente vai compartilhar lá no grupo, tá? Que vocês vão observar aí. Olhe para a imagem e depois, certo? Movimente seus olhos ou para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Mas movimente eles. Olhem, certo? Se vocês puderem, para essa parte branca aqui, certo? Movimente seu olhar aqui e veja o que acontece com essa imagem. Quem tiver com o livro, melhor ainda para acompanhar. Quem tiver com o livro, melhor para acompanhar com ele. Você vai verificar o efeito que essa imagem está produzindo. Olhando para o centro dela também. Se você olhar aqui para esse centro dela, você vai perceber o efeito que ela vai produzir. E olhem também para os lados. Até mesmo, pessoal, na parte da leitura. Quem tiver com o livro, faça a leitura. Na hora que você estiver lendo, você vai observar como se a imagem estivesse em movimento. E aí depois a gente vai responder alguns questionamentos, como qual a ilusão é transmitida com essa imagem, quais são as cores complementares que foram utilizadas para essa imagem dar esse efeito, certo? Esses pontos em si que a gente viu na página anterior. E agora vamos para a nossa atividade complementar. Vamos fazer a prática do que a gente estudou, das cores cromáticas, né? De todo aquele efeito, da ilusão de ótica, das cores complementares, aquelas que se destacam. E aí a gente vai utilizar o que a gente aprendeu agora, tá bom? Você, a princípio, vai escolher duas cores complementares. Não importa quais são, daquelas que a gente viu, tá? A gente viu algumas cores complementares nas páginas anteriores. Bom, escolhidas cores complementares, a gente vai pintar, certo? Esse retângulo cheio de retângulos também, esse retângulo maior, tá? Cheio de retângulos. Pintar como? De cores alternadas, tá? Cores alternadas. Por exemplo, se eu escolher aqui o amarelo e o azul, então eu vou pintar amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul. E aqui eu começo novamente também fazendo contraste, tá? Se aqui eu comecei com amarelo, aqui eu vou botar azul. Aí azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, sempre criando um contraste, ok? Desculpe, se aqui eu comecei no amarelo, aqui também eu continuo começando no amarelo, tá? Amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, e aí vai. Amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, e aí continua. Que é pra gente fazer o efeito que a gente quer daquela bola, tá bom? Aqui do mesmo jeito, amarelo, azul, amarelo, azul. Lembrando, não é só as cores amarela e azul, tá? A gente pode usar todas aquelas outras cores que a gente viu nas páginas anteriores. Depois de pintar todo esse retângulo dessa forma, o que é que a gente vai fazer? A gente vai para o círculo. No círculo também continua da mesma forma. Amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul. Lembrando a vocês que no círculo você tem que ter mais cuidado, né? Pintando uma abaixo da outra, certo? Pra gente fazer aquele efeito, tá bom? Só lembrando a vocês que essas são as cores, tá? Que a gente está vendo aqui, né? Verde e vermelho, laranja e azul, amarelo e roxo. Ah, mas pode trocar, pode ser, por exemplo, um amarelo e verde ou um amarelo e azul, pode sim. O que vale é a parte do contraste dessas cores complementares, tá? Como aqui a gente está vendo, ó, as cores complementares são contrastantes entre si. Contraste, totalmente diferente as cores, né? Se destacam entre si quando elas se aparecem. Aí sim, você vai utilizar essas cores aí. Pode sim, botar uma misturada, botar um amarelo, como eu disse, com verde, um amarelo com azul, sim. Um laranja com verde, um laranja com roxo,
Também sim, porque ele vai dar aquela ideia de contraste, ok? E as cores, como eu disse para vocês, você pode fazer essa alternância por linha ou por coluna, né? Amarelo e azul, roxo, laranja, tanto faz, né? Ou vermelho, pronto, laranja e verde, laranja e verde, laranja e verde. E aqui começar, certo? Nessa outra, pode ser também laranja e verde, ou ao contrário, verde, laranja, verde, laranja, verde, laranja. Não importa, mas você tem que seguir uma sequência, tá bom? Sempre não pode pintar duas de laranja e depois duas de verde, certo? Senão não vai dar o efeito que a gente quer. Sempre um quadrado desse, aliás, um retângulo desse tem que ser de uma cor e o outro retângulo de outra cor. E lembrando que o círculo ele tem que ser pintado da mesma forma que o retângulo, tá? Utilizando também as mesmas cores, tá? Dos contrastes complementares que a gente viu aqui. Tem que utilizar a mesma forma aqui também, certo? Depois disso, o que é que a gente vai fazer? Recorta o círculo e cola aqui no centro do retângulo. Fez isso, recortou o círculo, colocou no centro do retângulo, tá já tudo pintado, você vai ver o efeito que vai produzir a sua pintura. E aí vem também outro questionamento. Tio, eu não tenho livro, como eu farei? Simples, faz uma régua, folha de papel sulfite ou ofício, desenha, certo, esse retângulo, e os retângulos pequenos, menores dentro dele com a régua, certo, fazendo as linhas para que ele saia da forma que esse aí está. Ah, tio, mas o círculo é mais difícil. Não, desenha outro igual a esse, certo? Desenha dois. Aí depois que você desenhar o segundo, você coloca algo redondo aqui, ó. Entendeu? Passa o lápis e depois é só recortar. E então você vai ter um retângulo para pintar e vai ter um círculo também. Isso aqui a gente pode fazer manualmente com papel sulfite, caneta, régua e tesoura. Lembrando também que a gente vai utilizar a cola, tá? Que é pra gente colar, tá bom? Vamos lá, mãos à obra, eu quero ver o trabalho de arte de vocês, ó, daquele jeito, causando aquele efeito na pintura, tá bom? Um abraço para todos, até a próxima aula.